Estamos ao vivo para mais uma live e hoje é quarta-feira, vamos fazer a live com a Flávia. E o tema de hoje é: quando desistir não é uma opção. Né? O tema, como sempre, a gente traz aqui um tema bastante polêmico, é um tema que muita gente passa por essa situação, onde desistir não é uma opção. Né? Então você que vai assistir essa live depois, né, assista ela na íntegra, compartilha com outras pessoas que também vão ser beneficiadas com essa mensagem que a gente vai passar, tá? E com a Flávia a gente vai iniciar toda quarta-feira as lives com ela, tá? A gente acertou isso essa semana para que ela consiga passar a mensagem dela, né? E essa mensagem de superação, essa mensagem de determinação, né? De uma mulher que verdadeiramente não desiste, né? Então, é com muito orgulho que eu começo a fazer essas lives com ela, né? Então, já agradeço aí a presença de vocês, né? Yasmin Lima, Cícera, sempre presente com a gente, Flávio já está aqui. Então, para iniciar, vai apertando aqui o aviãozinho para chamar outras pessoas, aperta também o coraçãozinho para que o Instagram, né, mande essa live para outras pessoas. Então, e se prepare para poder fazer as suas perguntas, tá? Então, sem mais delongas, vamos chamar a Flávia para a gente começar. Boa noite, Ingrid. Vou chamar a Flávia para a gente. Enquanto ela chega, você vai apertando aí o aviãozinho e também apertando o coraçãozinho para o Instagram chamar outras pessoas, né? Mostrar essa live para outras pessoas. Guardando a senhorita Flávia. Já fiz aqui o chamado. É só ela aceitar ela agora para que a gente inicie. E eu já começo fazendo pergunta para você, né? Qual situação que você já passou onde desistir não era uma opção? Você tinha que realmente fazer aquilo que era para fazer e fez. E eu quero saber também qual é a sensação que você sentiu ao realizar, né, essa tarefa que dependia só de você e se você não a fizesse, ela não seria feita. Olá! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Não estava aparecendo aqui para mim, você acredita? Eu tive que pedir para participar. Ah, tá bom, é isso aí. E aí, Flávia, me conta como é que você está? Tô bem, e você? Tudo Como é que jóia. tá a situação? Tudo Graças a você. tranquilo? Graças a Deus. Antes de você entrar, eu já estava falando para o pessoal aqui qual que é o nosso tema, né? Quando desistir não é uma opção, né? E já fiz a pergunta para que as pessoas já comecem a colocar aí as suas opiniões e as suas vivências, né? Quais foram as situações que vocês já passaram onde desistir não era uma opção, né? Onde verdadeiramente teve que fazer, teve que ir à luta, né? Mesmo sem saber qual que seria o resultado ou como fazer, foi à luta e conseguiu realizar. E também qual que é a sensação depois disso tudo realizado. E aí, Flávio, eu queria Tá que você cortando um falasse, pouquinho, né, as Rafa. suas considerações finais de estar voltando aqui. Tá dando um pouquinho de corte, não sei se o Cortando. pessoal tá vendo assim também. Tá cortando Então, um eu queria que pouquinho você o falasse áudio. as suas... Está cortando? Tá cortando bastante. Eu não tô conseguindo pegar o que você tá falando aí. Pessoal, está Eu não sei se cortando o para pessoal vocês tá também vendo. ou está cortando só para a Flávia? Me fala aí, fazendo favor. Para ele tá normal, pessoal? Dá um ok aí. Porque senão, se for a minha, daí eu vou ter que sair do lugar onde eu estou. Isso. Ninguém tá falando aí.
Então vamos lá, tá cortando ainda? Se estiver cortando, a gente vai repetindo e aí o pessoal vai respondendo para a gente se está cortando para eles também ou se é só para você aí. Perguntei o Tudo seguinte, certo, Anderson falou. perguntei o seguinte, fale as suas considerações iniciais, né? Você voltando a fazer live e agora a gente vai engrenar nessa quarta-feira fazendo essas lives, né? Para que você consiga passar essa mensagem de superação, né? De determinação, né? Que uma mulher que toma conta da casa sozinha consegue fazer, né? Então, fala pra gente aí qual que é a sua motivação para voltar a fazer as lives e passar essa mensagem para outras pessoas. Como a gente escreveu aqui, né? Quando desistir não é uma opção. Você não tem como voltar atrás. Você só tem que ir à frente. Não tem mais como recuar, né? Então, o que que acontece? Superação. Quando você entra dentro de um propósito, que você tem metas a serem atingidas, a serem superadas, você não tem como vendo os obstáculos no meio do caminho, você recuar. Você, na persistência que você consegue ir adiante, né? E o que que acontece? Com nós, mulheres, a maioria delas, a gente está sobrecarregada, né? Com muitos afazeres, muitas coisas nas nossas costas. E é complicado, assim, no dia a dia, a gente está debatendo sobre isso, né? A gente não tem nem tempo de respirar, a gente tem que dar continuidade porque é muita coisa para se ocupar no dia a dia. E qual o verdadeiro motivo de voltar a fazer as lives agora, voltar a fazer as atividades? Para quem não sabe, eu tinha um bloqueio imenso em fazer vídeo. Até foi feita a minha primeira live, se entrarem dentro do meu Instagram, tá lá registrado, porque foi um desbloqueio, né, da gente falar, e foi justamente contigo, né, Rafa? A primeira vez a gente fez junto. E a gente já vem fazendo um trabalho, né, já há vários meses, toda segunda, quarta e sexta, antes era toda semana, né, de estudos e tudo, e eu senti a necessidade de estar passando isso para as mulheres. Porque tem muitas mulheres que deixam, né, os sonhos engavetados, deixam as vontades delas engavetadas em prol da família, em prol dos maridos, do trabalho, do cônjuge e tudo, e chega um determinado tempo, você vê aquele vazio dentro de você, que você não conseguiu atingir os seus objetivos pessoais como pessoa. E eu senti essa necessidade no decorrer que a gente estava fazendo o curso e tudo, falei, caramba, eu preciso passar esse conhecimento todo para fora, porque eu tenho certeza que tem pessoas que devem estar ali frustradas, ali sem saber exatamente o que fazer para resgatar, né, aquela vontade, aquele sonho que tinha antigo que ficou lá num cantinho, ela abriu mão do futuro dela, das coisas que ela queria por amor às outras pessoas, né? Até que ponto que a gente deixa nossos sonhos de lado, que a gente se anula pelo próximo. Então, a gente voltou a fazer essas lives agora e eu quero que as pessoas possam contar comigo também, ó, a minha experiência de vida que sirva para alguém, para alguma pessoa também, para estar vendo que existem outras possibilidades, né? Então, eu acho bem interessante, assim, estou bem feliz, bem faceira, bem tranquila até, porque a primeira vez eu fiquei nervosa pra caramba. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para tocar o terror na terra, então vamos seguir em frente e que as pessoas se inspirem a ir em busca dos seus sonhos, que não deixem os sonhos de lado. Quando você Isso fala aí. dessa relação, né, principalmente para as mulheres, né, que se anulam muitas vezes, né, abdicam dos seus sonhos para tomar conta da casa, né? Qual que seria a sua principal dica, a sua primeira dica para que ela, de certa forma, concilie, né, ou deixe transparecer para o marido, né, no caso aqui, transparecer que ela também vai buscar os sonhos dela, né, que ela também vai realizar os sonhos dela, que ela também tem sonhos. Qual seria a primeira dica para que tenha essa abertura, para que tenha esse diálogo entre o casal, para que o marido não se sinta dono da esposa e nem a esposa
vire a mãe de todo mundo, né? Que acaba sendo isso. A mãe, a esposa vira meio que a mãezona de todo mundo, né? Tendo que tomar conta da casa e o marido acaba virando um filho também, né? Qual que seria, então, a sua primeira E dica olha que para... você falou exatamente uma verdade, né? Acaba acontecendo, a mulher acaba assumindo o papel de mãe da história toda e deixa um pouquinho, né, das vontades dela de lado. Mas eu acho que isso tudo é um conjunto, é um diálogo que tem que haver entre o casal, né? Tem que ser um acordo desde o início, né? Tem muitas esposas aqui, eu não sei se já tem algumas amigas minhas que entraram aí para estar assistindo, mas assim, no meio militar, pela experiência que eu tenho, quando a gente se casa, a gente já sabe que a gente vai ter que abrir mão, que vai ter que abdicar de um monte de coisas que a gente quer pela gente, por amor à família, ao marido, por causa das transferências e tudo. E o que a gente tem visto assim no decorrer do tempo? As mulheres se anulam, não conversam com os maridos, geralmente se casam já sabendo que vão estar tendo que mudar de cidades, de estados, mudando toda uma rotina dos filhos, de escola, de vida, de tudo. E o que acontece? Às vezes elas vão atropelando no decorrer do caminho, vão se adaptando àquela situação de ter que mudar de estado, ter que mudar a escola de filho, ter que mudar não sei o quê. Então, assim, a maioria delas acabam exercendo só a função de esposa dentro de casa. Para o marido é mais cômodo, né? Para o marido é muito mais fácil porque ele está lá, ele tem o salário dele, ele tem o trabalho dele, que é algo que ele não vai perder por mudar de estado e tudo, mas para a esposa é um pouquinho mais complicado. Se ela não tiver já uma formação logo de início, já tiver uma rotina logo de início e que consiga com essas transferências aí um novo trabalho, consiga transferir o trabalho dela também, fica bem complicado. E uma das coisas que a gente tem visto agora no decorrer do tempo, principalmente o pessoal da minha geração, é que chega um determinado tempo, os maridos conseguem atingir os seus objetivos, porque eles saem da função deles, quando eles se formam já destinados ao que eles querem fazer no decorrer da vida deles. Chega no final da carreira deles, eles estão realizados profissionalmente, e a mulher, a maioria delas fica com aquela frustração, poxa, eu só lavo, passo, cozinho e cuido de filho. E nem sempre os maridos dão atenção para isso, nem sempre eles veem com os olhos assim, não, ela também é minha auxiliadora, ela também participa da rotina da casa, do dia a dia, ela também colabora dentro de casa. Então, o que acontece? Tem relatos de pessoas que entraram em contato comigo que chega um determinado tempo, os casais começam a ir para lados diferentes. E isso é bem complicado dentro do relacionamento, né? A gente falar sobre casal hoje em dia é assim, vamos dizer assim, é bem complexo, né? Oi? É uma relação muito frágil, né? Hoje as pessoas têm muita facilidade, né, de casar, separar, casar de novo, e separar de novo, e casar de novo. Assim o propósito, né, Rafa? A maioria das pessoas agora, a gente vê assim as pessoas de hoje, o propósito deles não está bem definido. Então é assim, gostei, vão pela química, se conhecem, vão pela química, se identificou e não sei o quê, só que assim, eles esquecem que o homem veio de uma criação diferente da mulher. Os dois ali, quando vão se unir, é muito complicado. Você vem com experiências diferentes um do outro. Para você conseguir se unir, tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa, tem que ter um comum acordo entre os dois para o relacionamento fluir. E o que a gente vê no decorrer do tempo do casal? Você casando hoje com 20 anos, com 40 anos, a sua cabeça com certeza vai ter mudado. Então, aquela historinha, até estava assistindo uma live outro dia, um vídeo, né, de uma pessoa outro dia, que ela falou, esse negócio de até que a morte os separe, é muito complexo. Porque a gente percebe no decorrer do tempo, com a maturidade que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida, a gente percebe que não é bem assim, não é até que a morte nos separe. É até que a gente continua tendo ainda aquele alinhamento e aquele propósito para seguir em frente, porque a gente sabe que o casamento em si é cheio de espinhos.
É muito difícil você chegar e falar para uma pessoa assim, aí, tu viveu feliz a vida toda? Não, não vivi. A convivência, às vezes até, como é que é? Briga até de gato e rato dentro de uma casa, né? E o que que acontece? A cabeça da gente vai mudando, os pensamentos da gente vai mudando no decorrer do caminho, cursos que vão fazendo, que vão evoluindo, que vai abrindo a cabeça. Então, quando você vê, automaticamente o casal começa a se separar, começa cada um ir para um lado, daqui a pouco começa a se olhar dois estranhos, daqui a pouco a mulher começa a enxergar o tanto que ela deixou de lado e começa a bater de frente com o marido. Poxa, eu larguei isso, larguei minha família, larguei tal coisa por você e não sei o quê. E começa aquelas divergências. E o que, que a gente percebe? Lá na frente, são dois estranhos que vão se encontrar e simplesmente não vai acontecer nada. Assim, vai olhar um para a cara do outro e vai ver que não tem mais fundamento de estarem juntos. E o que, que acontece? O divórcio. Ou então acaba acontecendo alguma coisa, tal da grama do vizinho, que é mais verde, né? E tudo, e a gente vai vendo que começa a ir por caminhos diferentes. E o que, que acontece? A mulher em si, ela acaba abrindo mão muito mais no relacionamento do que o homem. O homem já tem o destino dele meio traçado, ele vai mais pela razão, a mulher geralmente mais pela emoção, tendo os filhos, né, ali ainda mais para cuidar, porque a gente fica sobrecarregada, é filho, é casa, por mais que você trabalhe. Eu, durante anos, abri mão de trabalhar fora para estar dentro de casa para poder cuidar das minhas filhas. E mesmo assim, não é aquele cuidado que você gostaria. Chega uma hora assim que você olha e vê que você não fez tudo aquilo que você queria fazer pelos filhos, né? Aí tem um E as ponto mulheres... interessante que você falou, que os maridos, eles sabem, né, qual que é a progressão de carreira que ele tem, né? E aí vem a pergunta, nesse início, né, vamos colocar aqui, não sei se é essa a realidade para todos, né, mas o casamento ele ocorre depois que ele já está no quartel, é isso? Nem sempre, porque às vezes tem pessoas que já começam o relacionamento antes, né, de sair da academia. No meu caso, né, eu conheci, ele tinha acabado de sair da Academia das Agulhas Negras. Então, já tinha um propósito, já tinha um futuro traçado. Eu simplesmente entrei no barco Agora a e pergunta é a encaminhei. seguinte, se tem já essa progressão de carreira, né, do meio militar e tem essa coisa de mudar de cidade de tempos em tempos para que tenha essa progressão. Esse alinhamento, né, entre mulher e marido, ele acontece no começo e depois ele vai se perdendo, ou a mulher, né, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o machismo, né? E muitas vezes o machismo não é só por homens, né? Mulheres também são muitas vezes machistas, né? De falar assim, eu vou casar com um cara que é militar, porque o cara ele é um concursado, tem um salário bom, é aquilo tudo, então eu vou entrar nessa barca. E depois que está dentro do casamento, vê essa realidade que você está contando, né? De ter que mudar de cidades, né? De tempos em tempos, e aí tem que levar tudo junto, né? Filhos, trocar de escola, né? Só ele trabalhando, né? Sabe onde vai trabalhar. Talvez a mulher não tenha essa mesma mobilidade, né? Talvez não tenha essa mobilidade de mudar de cidade e continuar trabalhando do mesmo local ou da mesma forma, né? Então eu queria saber o seguinte, esse alinhamento, né? Ou essa ilusão, ela acaba para mim, corta você. Fica carregando a sua imagem. Para mim estava cortando você antes. Tá cortando, pessoal? Fica carregando a sua imagem aqui para mim. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Então, deixa eu concluir minha pergunta, então. Então, essa ilusão, talvez esse conto de fadas, ele já acaba na primeira mudança ou a mulher ainda vai segurando as pontas e aí nas mudanças subsequentes ela vê que aí o conto de fadas não é tão conto de fadas? No início tudo é um mar de rosas, né? No início você acaba aceitando, vestindo a carapuça
que tem que mudar. Para mim foi bem complicado, porque foi um corte assim do Paraná para Paraíba, então foi uma distância imensa. Cortar cordão umbilical de mãe, de irmãos, de família, de tudo, pelo casamento. Mas eu já sabia que aquela história, quando você se casa, se tornam dois num só, e depois é vocês ali, é a tua família. No início, eu já tinha falado desde o começo que eu queria trabalhar, que eu queria ter o meu dinheiro e tudo, mas a gente sabe que essas mudanças, 2, 3 anos em cada estado, não é tão fácil. Se a pessoa não tem, não passa num concurso público, não passa em algum trabalho assim que consiga uma transferência, tipo sendo professora, coisa que eu não queria ser, era professora, não tinha nada a ver comigo. E assim, se você não tem um trabalho que você consiga fazer uma transferência, já de cara você já vai eliminando, né? Tem lugares, inclusive o Rio de Janeiro, que já evita pegar e contratar esposas e militares porque sabe que vão ficar 1 ano, 2 e já vão embora e eles vão perder. Então, assim, começa a encontrar barreiras no decorrer do tempo. E as mulheres acabam aceitando aquela situação, porque está mudando, está trocando, e assim, é muito difícil a mudança, a transferência, a adaptação na cidade, você começar do zero, você começar a ter uma rotina, tudo de novo, para a mulher em si, para os filhos, é complicado. Chega um determinado tempo, depois de anos e tudo, você já acostuma, né? Mas de início é dose, é terapia, é choro para tudo quanto é lado, porque você tem que abrir mão. Você decidiu se casar com essa pessoa, você decidiu acompanhar, então quer dizer, sempre foi o trabalho do cônjuge a prioridade. Só que chega um determinado tempo que você começa a ver, poxa, toda a dedicação, todo o trabalho, todo o empenho que eu tive até hoje está servindo para quê? Qual é o resultado que eu estou tendo no final de um mês, no final de uma semana, no final de um dia? É aquele mesmo resultado. O que eu faço dentro de casa, uma diarista pode fazer. O que eu faço, tudo bem, que não é a mesma coisa que cuidar dos filhos, de estar ali interagindo com os filhos e tudo, uma funcionária não vai fazer. Mas os nossos sonhos também ficam deixados de lado. E o que acontece? Um determinado tempo acaba acontecendo. Isso daí é notório, a gente tem visto, até andei pesquisando sobre isso. Pessoas da minha época que se casaram nesse meio militar, a maioria estão separadas, estão divorciadas. Quem não está dentro de um propósito, no decorrer do tempo começa a se perder ali. Começam a ver que não tem mais aquele alinhamento casal ali. Vai um para um lado, vai outro para o outro. E o que acontece? A mulher começa a ficar frustrada porque ela não conseguiu atingir objetivo nenhum. Essas que não conseguiram, né? Se empenhar ali, de correr atrás do trabalho delas e tudo, chega uma hora, os dois começam a entrar em divergência. E o marido, você vê que chega uma certa altura, ele já conseguiu realizar os sonhos dele, ele sabe que precisa fazer um curso de língua estrangeira, ele sabe que ele quer servir em tal lugar, que ele quer ir para o Haiti, quer ir para não sei aonde, e a mulher sempre está ali como apoio, como base. Chega uma hora que ele percebe que ele, poxa, eu consegui, eu prosperei, eu fiz um monte de coisa, e a mulher, o que a mulher fez? Cuidou de filho, cuidou de casa, cuidou de fazer comida, levar para a escola, para natação, para inglês, para isso, para aquilo. Chega no final, ela olha e diz, para que eu sirvo? E daí começa a entrar essa contradição. E o que acontece? As mulheres acabam abrindo mão muito fácil dos desejos delas, assim, sabe? Eu tenho visto, assim, muitas ex-esposas sofrendo hoje porque elas não conseguem voltar para o mercado de trabalho, sofrendo porque elas não se adaptaram, né? Com aquela rotina de cuidar das coisas dela, de ir em busca das vontades, dos desejos dela ali para realizar, para ela se sentir importante. E daí chega um determinado tempo ali, acontece o divórcio, a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro, a mulher se vê totalmente perdida. Então acontece muito dentro da... Ai, Flávia, sua linda. Ai, quem que é que mandou aqui? Rafael. Ai. Ai, só pra zoar. Ai, Jesus amado. Até me cortou aqui. Pois é, e o que acontece? Até o próprio esposo, né, vê assim, poxa, não cresceu, não evoluiu, começa a olhar para trás e não vê todo o apoio que essa esposa deu
no decorrer do tempo, né? Então, assim, eu vejo muito dentro do meio onde eu convivia essa situação. Eu, graças a Deus, assim, desde o início, eu sempre quis trabalhar, sempre quis correr atrás, não necessariamente porque eu precisava, porque eu necessitava, mas era uma forma de ir em busca dos meus sonhos, de correr atrás. Eu fiz minha faculdade, eu trabalhei em diversas áreas, tem pessoas aqui que não sabem, até cesta de café da manhã eu já fiz. E eu sempre me acabei peitando, sabe, a situação. Eu falava, não, eu quero trabalhar, eu gosto de ter o meu dinheiro, eu gosto de ter minha independência e eu vou correr atrás. E é difícil, como você tocou no assunto de machista, né? Nem todos os homens aceitam isso. Tem homens assim que querem prender a mulher dentro de casa. E a mulher acaba aceitando essa situação, porque para não haver conflito entre os dois, ela acaba recuando, deixando o sonhozinho dela ali de lado e aceitando aquela situação. Por um tempo, ela acha aquilo, nossa, meu marido me ama e tudo, quer me proteger, não preciso trabalhar porque ele ganha o suficiente. Chega lá na frente, vai acontecer. Ele vai chegar e vai dizer, poxa, faz alguma coisa. Chega uma hora que ele diz assim, não, você não está mais prestando tanto. Aí começa a mudar a situação. E daí o que acontece? A mulher começa a ficar perdida. Como assim eu não tô sendo tão útil que nem eu era? Porque vai mudando. O pensamento do casal acaba mudando. Então, assim, eu comecei a ficar preocupada com isso. A gente continuar, Flávio. Tem muita gente aí, né, que conviveu com você nessa época, né, do meio militar. Já passou algumas mensagens aqui, né, de uma moça que falou que em 12 anos de casado teve 9 mudanças. Então, para a gente continuar falando sobre esse assunto e qual é o objetivo real dessa live aqui, ou dessas lives que a gente vai começar a fazer, aperta aqui o aviãozinho, manda para mais pessoas, chama mais pessoas, né? Aperta o coração. Vou chamar quem foi que falou, deixa eu até ver aqui se eu consigo puxar, tu sabe? Dos 12 anos de casado e 9 mudanças? Ah, Sinara, lindona, tá com um bebezinho lindo. A Deise que falou. Que coisa boa, Lani França. Ó, a Lani França, já conversei com a Lani, nós vamos ter que conectar aí para vocês fazerem uma live também, porque essa mulher tem uma experiência de vida maravilhosa. Você vai gostar. Vou fazer uma live com ela também. Que massa. A Lani. Então, Fabiana, pessoal, um beijo. Vamos andando aí. Oi? Fala com o pessoal. Manda o aviãozinho, chama mais pessoas. Sandra. Vamos assistir essa live aqui, porque o que a Flávia está querendo trazer, né? E aí eu só vou ser um porta-voz, eu vou ser, igual vocês estão vendo aqui, eu vou só ouvir, né? E dar algumas ponderações, fazer algumas perguntas, mas a vivência dessa quarta-feira vai ser por conta da Flávia. Deise! Ai, a Deise está aqui, que linda! Foi ela que colocou os 12 anos de casado e 9 mudanças. Ah, a Deise é minha parceira. A Sandra e a Deise estavam lá no Rio de Janeiro, quando a gente morou lá, agora, essa época. Eu tive o prazer de conhecer a Deise, querida demais ela. Ela era minha vizinha, né? Nós morávamos até no mesmo andar. Muito querida ela. E ela é assim, é prova viva disso daí. Tem que abrir mão, o marido comandou e tudo. Então, assim, os sonhos da gente, só que a Deise ainda ela conseguia trabalhar. Ela conseguia levar o trabalho dela, esteticista, né, amiga? E você não sabe, eu virei massoterapeuta também. Ela não está sabendo que eu fiz curso. E é o seguinte, o objetivo dessas lives aqui é justamente trazer essa vivência da Flávia, né, que teve aí, especificamente no meio militar, teve essa vivência de muitas mudanças e ter, em alguns momentos, né, abdicado os seus sonhos para poder, né, acompanhar o marido, cuidar das filhas, enfim. Então, o objetivo das lives que a gente vai fazer aqui é justamente fazer com que as esposas que estão casadas comecem já a conversar com os maridos, a ter esse diálogo, trazer os maridos para assistir as lives também. Para quê? Para que comecem, né, se já não começaram, para que comecem a ter esse diálogo, né, de forma construtiva, né, para que essa interação ela volte a acontecer. E não para que as pessoas se separem. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Não é separar quem está casado. O nosso objetivo é... Travou você aí.
Não, você começou a falar, eu parei. Travou, travou, travou. Não, na hora que você começou Tá a falar, ruim a eu parei. internet, né? Aqui não, aqui tá ótimo. Voltou? Aqui voltou. Então, o objetivo nosso aqui é fazer com que esses casais voltem a ter esse alinhamento, voltem a ter essa sinergia e que as mudanças, né, que venham a acontecer não prejudiquem o relacionamento, né? Para que as mulheres entendam, né, e procurem passar essa mensagem para os maridos de qual é o seu objetivo dentro da família. Não só como mãe, como cuidadora, mas também como uma provedora, né? Para que ela realize também os seus sonhos e na hora, né, que chega aí, né, a estabilidade do marido, onde não vai ter mais mudanças, não vire dois estranhos dentro da mesma casa, né? Para que os dois tenham, né, como eu diria, diálogo, né? Tem assunto para conversar. Então, o objetivo dessas lives... Todos se sintam realizados juntos, né? Assim, o marido em si, ele tem que entender também essa parte, assim, da esposa. É difícil porque, assim, eu consigo entender. A maioria das mulheres, assim, quando tem filho pequeno e tudo, é bem mais complicado. Você pegar e trabalhar fora, cuidar de uma criança pequena e tudo. Mas, assim, a minha preocupação, o que está acontecendo, Rafael, até tem pessoas aqui que eu não sei se elas estão tão cientes disso e tudo, mas quando eu entrei em contato com várias pessoas da nossa geração, da nossa época, e a tendência é acontecer com mais frequência ainda, agora as próximas gerações que estão vindo, é justamente isso, chegar a um determinado tempo, o militar, quando está quase se aposentando, começa a olhar assim, cara, tá faltando alguma coisa. E às vezes coloca até a culpa na própria esposa, que foi a parceira, que foi a companheira da vida inteira. Então, assim, eu comecei a ficar preocupada nessa situação, porque a mulher em si, ela não tem um apoio quando acontece essa situação, assim, de chegar a ter que se divorciar, de ter que se separar. Eu passei por isso, tem pessoas que estão aqui que sabem, né? Eu acabei me separando, mas eu já tinha meu trabalho, já estava conquistando, já estava fazendo minha faculdade e tudo. Mas, assim, eu tô vendo muitas esposas agora, ex-esposas agora, que estão sofrendo pra caramba. Então, o que acontece? Tem que haver um diálogo entre os dois. Eu acho necessário, assim, que elas voltem a olhar para os sonhos delas, para elas poderem se empoderar e ativar aquele sonho antigo que ficou engavetado ali, para ela continuar dando, caminhando, né, na trajetória dela, para não se perder lá na frente. Então, assim, o que acontece? Aqui, né? Quando a mulher se anula, ela deixa de ser interessante. É justamente isso. Né? Quando ela começa a abdicar dos seus sonhos, né, ela perde aquele tchan que fez com que atraísse o marido. Né? Então, ela não pode, de forma alguma, perder esse brilho nos olhos. Né? Ela tem que lutar e com todas as forças para que isso se mantenha. Né? Talvez até isso seja uma forma de apimentar o casamento. Né? Seja uma forma de fazer com que... Ter assuntos diferentes, né, Rafa? Tem assuntos diferentes. A mulher, só o fato dela se arrumar para sair, para trabalhar, para fazer aquilo que ela gosta, já começa a melhorar a cabeça. A favor da família. E só que eu fiquei muito preocupada com a quantidade de ex-esposas que se anularam e que depois de um certo tempo foram, vamos dizer assim, descartadas da situação. Olha, agora eu estou me aposentando, eu quero coisa diferente, eu não quero mais saber de você. Então, assim, até que ponto você se anula em prol do casamento, em prol da família, acreditando, ah, não, mas é o que Deus une, o homem não separa. Separa, gente, acaba separando. Infelizmente, nós estamos numa época agora que as pessoas estão muito egoístas, muito voltadas para o próprio umbigo, para os próprios desejos, e estão deixando o propósito de lado. Então, assim, o nosso trabalho todinho que a gente vem estudando, inclusive, vamos convidar o pessoal, se alguém aqui que está entrando agora quiser entrar no nosso grupo, o grupo de estudos, o nosso grupo é totalmente voltado para o transbordo nas famílias.
Então, assim, se alguém quiser, depois é só entrar em contato comigo ou com o Rafa e a gente vai estar colocando dentro do grupo aí, para a gente estar interagindo junto aí e vocês tocaram o terror na vida dos outros também aí. Tocar o terror de forma positiva aí, gente. É É, isso aí. e aí essas palavras que a gente fala, né? Transbordo, tocar o terror, né? O que quer dizer isso? Às vezes as pessoas A não gente têm já sabe que a gente está acostumado, né? pouco contato com essas expressões, né? Então, o objetivo do grupo, Janaína, um beijo! Ai, amiga, que linda! o objetivo do grupo é justamente Legal. esse. E eu queria tocar nesse assunto de grupo justamente com essa conotação, né? Pessoas que estão engajadas com o mesmo objetivo, e quando eu falo mesmo objetivo, não é a mesma coisa, mas o objetivo de crescimento, objetivo, né, de se manter ativo o tempo todo, né, faz com que em determinados momentos onde você está mais desanimado, o grupo te levanta. Da mesma forma que em outro momento, que outra pessoa do grupo estiver desanimada, você também vai ajudar, né? Então, os Isso grupos aí. de pessoas que estão engajadas, né, no mesmo propósito, e aí quando a gente fala propósito, é o desejo, né, de ter plenitude em todas as áreas da vida. Não só na área financeira, não só na área profissional, não só na área de relacionamento, não só na área de saúde, não só na área Tá empresarial. cortando de novo. Então, esse convite para que vocês participem, né, ou até monte os seus grupos com pessoas à sua volta que estão interessadas em fazer o mesmo que você, né, que se juntem para que se ajudem. Né? Porque é o seguinte, nesses casos que a gente está contando aí, talvez as mulheres ficam isoladas nos seus mundinhos, né, apenas reclamando da situação, né, onde não conseguem colocar o seu verdadeiro objetivo para fora, não consegue fazer o que realmente gostaria de fazer e aí fica reclamando. Depois que acontece a separação, aí que elas se encontram, né? Todas atordoadas, sem saber o que fazer, e aí começam a se juntar, né? Começam a se encontrar. Então, o objetivo dessas lives é justamente esse, é encontrar essas pessoas, né? Fazer com que elas se ajudem dentro do casamento, né? Porque algumas Justamente. experiências, elas são... Fortalecer o casamento, né, Rafa? Fortalecer em si e que o marido tenha esse entendimento que ela também tem que ter o seu espaço, também tem que brilhar, para justamente não acontecer isso lá na frente, né? De essas situações assim que aconteceram, elas chegaram, muitas pessoas vieram conversar comigo, não sei porque sempre viram eu trabalhando, eu correndo atrás e tudo dos meus objetivos e tudo, e eu fiquei muito preocupada quando eu vi isso. Então, assim, foi uma coisa que a gente até conversou, né? Eu cheguei e falei, eu disse, gente, eu preciso passar isso antes que aconteça mais. Porque o meu objetivo, o nosso objetivo em si, o objetivo do grupo em si é justamente a união familiar. E só que a gente vê que lá no decorrer do tempo, quando tiver com 20, 30 anos de casamento, acaba acontecendo uma situação dessa. Se o marido não tiver total entendimento do valor que a esposa teve no decorrer da sua trajetória, que ela foi sua parceira, que ela foi sua companheira, que ela estava ali como apoio o tempo inteiro, o marido acaba saindo. Ah, não, agora eu quero outros ares, eu quero vivenciar novas aventuras, eu estou me aposentando e estou frustrado com alguma coisa, às vezes é uma coisinha pequenininha. A tal da querer se... Como é que fala? Não é se empoderar o marido, Autoafirmar? como é que fala? Se autoafirmar. E o que que acontece? A mulher vai sendo deixada de lado. Então, eu fiquei muito preocupada quando eu vi isso, as pessoas vindo perguntar para mim o que que elas deveriam fazer. Eu falei, gente, elas têm que agir, elas têm que voltar a sonhar. Elas têm que se impor ali dentro do relacionamento e tudo para não acontecer. Eu sei de situações de 4 ou 5 esposas, assim, que assim, estão numa situação assim que elas não sabem que rumo tomar. E assim, é tudo o pessoal dessa geração, sabe? Então, assim, imagina as gerações futuras, como que vai ser. Então, assim, eu sou super a favor da família. Eu espero mesmo que tenha
esse diálogo dentro de casa, né? Que eles consigam entrar num consenso, que o marido sabe que ele tem que estar colaborando dentro de casa também, porque é uma tarefa muito puxada para a esposa, apesar de não trazer o dinheiro para dentro de casa, mas olha o tanto que o marido está economizando com a mulher ali, cuidando do filho, fazendo mercado, pagando conta, cuidando da casa, cuidando do almoço e tudo. Tem que ter esse diálogo para eles conseguirem entrar num consenso. E o que que acontece? Hoje em dia eu tô com uma cabeça totalmente diferente, porque eu idealizava, o casamento vai ser para sempre, mas não é. Não acontece, não é todo mundo que consegue levar o casamento até o fim, até que a morte os separe. E a gente percebe, quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que os caminhos, como eu tinha te falado, os caminhos começam a ser traçados de forma diferente. E os dois começam a se distanciar. Um marido faz um curso aqui, faz um curso ali, vai, fica 3 meses no estado fazendo outro curso, aí volta para casa, já volta com uma cabeça diferente, porque passou um tempinho longe de casa. A esposa sempre está ali, sempre está apoiando, sempre está controlando tudo, está sendo o alicerce da casa. E depois, chegar a esse determinado tempo, eu fiquei assim um pouco chateada quando eu vi, sabe, essa situação. E é uma forma assim de alerta assim para as mulheres, né, para voltar a sonhar, voltar a tirar ali o seu sonhinho da gaveta, ali o que você quer fazer, vai fazer curso, vai fazer, procurar novidades para se especializar, para justamente chegar lá na frente você também se sentir realizada, né? Quando o marido vai para se aposentar e tudo, as esposas também estarem se sentindo úteis e realizadas com o profissional delas, o trabalho delas. Tem até uma amiga minha aqui que também foi militar, assim, então os maridos conseguiam uma transferência onde ela tinha espaço para ela também. Então, quer dizer, havia união, havia um engajamento, os dois na mesma direção. Então, você consegue direcionar e trabalhar isso. Mas e quando a esposa deixa de lado, é mais complicado. É bem mais difícil, assim. Lá na frente a gente sabe que vai haver alguns conflitos, alguns problemas. Então, a minha preocupação com as mulheres é justamente isso. Eu não sei quantas meninas estão aqui. Elô, um beijo, Elô. Também esposa militar. O que que acontece? A Elô também está trabalhando, né? Estamos juntas, amiga. Faz bolo delicioso. De vez em quando ela me passa umas receitas. Então, o que que acontece? Eu fiquei preocupada justamente disso, Rafa, porque... até que ponto que a mulher tem o seu valor ali dentro, né? Do relacionamento. Então, eu disse assim, não, eu vou começar a fazer as lives, vamos ver o que acontece aí para dar uma animada nessa mulherada aí, para elas se sentirem vitoriosas, assim, no decorrer do tempo, elas vão exercendo suas funções, aquilo que elas querem, para não deixar de lado, porque eu deixei muita coisa de lado. E vou ser sincera com vocês, toda essa trajetória, foram 20 anos de casado, hoje eu me arrependo de muita coisa que eu deixei de fazer. Então, antes que seja tarde, não se arrependam, meninas. Vão atrás, vão em busca dos sonhos de vocês, porque hoje em dia está bem complicado de se manter um casamento, de se manter uma vida a dois. E eu não quero que vocês passem pelas frustrações que eu tenho visto aí no decorrer do caminho. Graças a Deus eu continuo o meu trabalho, continuo a minha função. E só que assim, eu fiquei bem preocupada, né, com o que eu vi de relatos assim das pessoas e assim a gente não sabe nem como agir, né? Porque é a cabeça da pessoa, é ela que decide o que ela quer fazer, como ela quer levar a relação adiante, né? Então, assim, fica difícil de você entrar e opinar assim. Você tá vendo ali como é que tá o hoje, você sabe no futuro como que vai ser, já tem uma noção, mas fica difícil de você entrar dentro do relacionamento e falar alguma coisa. A gente nem tem esse direito, né? Mas fica um alerta aí para as mulheres, para elas se empoderarem, para elas correrem atrás dos seus objetivos, correrem atrás do seu futuro. Não deixem de lado, meninas. E aí, quando a Flávia fala, né, de se empoderar, né, de correr atrás do futuro, é até uma palavra que a Lani colocou aí, é o autoconhecimento. Né? É você entender qual que é o seu papel. Se você entender que o seu papel é tomar conta de casa, perfeito. Né? Agora, se você, dentro desse autoconhecimento, entender que tem alguma tarefa que você precisa fazer fora de casa,
Me veio até aqui não sei se já existe, se não existe, se é uma ideia, se é possível ou não. Por que não existe uma associação de mulheres, de militares, que fazem algum trabalho dentro das cidades que os maridos estão? Existe isso? Olha, até no Rio de Janeiro a gente tinha uma feirinha, que até por sinal funcionava muito bem na época que eles foram fazer Exaó. Era uma feirinha numa quadra ali que a gente produzia, né? Umas produziam chinelo, outras produziam caixinha pintada, outras comida. Eu entrei com comida, né? A minha barraquinha sempre foi de comida. E daí o que que acontece? Elas conseguiam, durante um ano ali, elas conseguiam fazer os trabalhinhos delas e tudo, porque eram muitos apartamentos, né? Muitos blocos. Então a gente conseguia fazer as nossas atividades ali. E tem muitas mulheres que conseguem, por exemplo, a Daisy, ela conseguiu transformar a casa dela, um cômodo da casa dela, num centro de estética. Então ela atendia, eram 300 apartamentos, ela atendia as mulheres dali, de fora e tudo, dentro da própria residência dela. Então ela conseguiu adaptar a vida dela com o marido ali, atendendo as crianças, fazendo almoço, ela conseguia organizar os horários dela, mas ela não deixou de trabalhar. Então, assim, a gente via aquela correria dela para cima e para baixo e tudo, mas ela se sentia realizada. E por incrível que pareça, era bonito de ver, porque o marido sempre estava apoiando. Às vezes ela estava lá fazendo uma massagem, tudo o marido estava fazendo comida. Então, se ele não estava fazendo comida, ele ia atrás da comida. Então, quer dizer, os dois trabalhavam em parceria. Isso que é o bacana do relacionamento, né? As pessoas estarem em unidade ali, nem união, né? Unidade, que a gente aprendeu. Fazendo de um tudo para um ajudar o outro, para um apoiar o outro, né? Então, assim, há condições de você pegar e fazer um trabalho dentro de casa. Hoje em dia, a gente já vê até esse social media aí, que você pode estar na frente de um computador ali, o tempo que o neném está dormindo e tudo, você está ali trabalhando 2, 3 horinhas e tudo. Tem possibilidades de você fazer o trabalho mesmo estando dentro de casa. O intuito aqui é não parar, é pegar e prosseguir e não se deixar anular dentro do relacionamento. Isso é interessante, né? Essas possibilidades que hoje, né, a internet traz, né, até essa interação que você está promovendo, né, entre essas mulheres, né, que são desse meio, que parece que chega um ponto que não vê solução, né, a não ser a cada um ir para o seu lado, né? Mas existe sim solução, né? E a solução sempre o diálogo, sempre o diálogo, né? Você colocar para outra pessoa qual que é o objetivo que você tem e também tentar entender, né? E extrair isso da outra pessoa, qual que é o objetivo dela, né? E onde que os dois se encontram nesses objetivos, né? Porque não adianta um ter um objetivo... Qual o verdadeiro propósito, né? Justamente, né? Não adianta um ter um objetivo para um lado, o outro para o outro, que eles não vão se encontrar nunca, né? Então, cada um tem que ter, né, as suas ocupações, né, o que ele vai fazer para poder ajudar outras pessoas. Porque a definição que eu tenho, né, de vida é ajudar outras pessoas. Não faz sentido nenhum a gente estar aqui se não for para ajudar outras pessoas. Né? Verdade. É por isso que a gente está atuando agora. Né? Para que a gente estuda? Para que a gente faz qualquer coisa? Com certeza tem um propósito, e esse propósito que eu consigo enxergar aqui, é ajudar outras pessoas. Aqui, vamos ler aqui o que o Anderson falou aqui. Não, Rômulo. Falou tudo agora, parabéns. As obrigações sendo divididas, ninguém fica totalmente sobrecarregado. O trabalho de casa é para o casal e não apenas para a mulher. Ó, ai, ganhei a noite hoje. É isso aí. E tem muito homem machista que acha que o casamento em si, ele transporta para a mulher, de uma certa forma, mesmo inconsciente, ele transporta o papel da mulher com a mãe. Porque enquanto ele estava casado, ali, principalmente esse que sai da casa da mãe já para a sua própria casa, ele meio que quer transformar a mulher na mãezinha dele. Vai colocar o café na mesa, vai dar o almoço, vai deixar a roupa lavada, vai não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, o que ele chegou e falou é uma verdade. Tem relacionamentos de hoje que a gente vê que o casal trabalha em conjunto, né? O casal trabalha ali unido, os dois fazendo enquanto um tá lavando, o outro tá secando, enquanto um tá fazendo o almoço, o outro tá recolhendo a roupa.
Então, quer dizer, porque o trabalho em si, só para a mulher, ele fica muito sobrecarregado. E daí, assim, essa interação ali que ele chegou e falou, ali, meu marido faz tudo em casa, passa roupa, lava, cozinha, passa pano em casa. Olha aí que maravilha! Gente, isso daí é bom demais quando há essa interação, quando há essa ajuda mútua, né? Os dois ali, um apoiando. Eu tenho gente da minha família aqui que no sábado eles sabem que eles têm que fazer faxina na casa, então eles acordam cedo. Um já vai arrumando a roupa, o outro já vai botando o café, daí termina de tomar café, já vai lavando a louça. Então, quer dizer, eles sabem que até meio-dia eles vão ficar ali naquela função. E é os dois trabalhando junto. E quanto mais você faz atividade junto, mais vocês criam conexão. O bom do relacionamento é isso. Quando fica pesado só para um lado, acaba criando um jugo desigual, né? Fica mais para um lado e o outro tá ali sempre na vida boa. Sempre chega final de semana que é só levantar as pernas para cima, ficar no videogame, que tem homem que é meio louco por videogame, né? E fica ali, controle da televisão, filme, final de semana inteiro, e a mulher tá ali, assim, a segunda-feira ela já sabe que vai ter todo um estresse de novo. Então, assim, o bom é a mulher não se anular. Assim, eu vou bater nessa tecla, assim, eu espero que elas consigam me entender o porquê que eu tô falando disso, porque tem muita coisa que está acontecendo, que as mulheres estão se sentindo totalmente perdidas depois. Então, antes que isso aconteça, assim, elas focarem um pouquinho nos desejos dela, nas vontades delas e ir atrás, tocar o terror aí, como a gente fala, né? É isso aí. Faz uma pose aí, vamos tirar uma foto aqui antes que a gente esqueça. Pra gente continuar. Dá para tirar? Peraí, deixa eu ajeitar meus cabelos então. Ah, você tirou os comentários? Tirei. Tirei para não te tampar. Peraí, deixa eu puxar aqui. Aí. Olha lá. 1, 2, 3 e X, vai logo! Então, coisa boa, gente. Já aqui ao final, né? A gente tem aqui 7 minutos para poder encerrar. Então, o objetivo dessa primeira foi dar esse pontapé inicial e passar essa informação, né? A gente vai estar aqui toda quarta-feira para poder trazer assuntos que vão levar a esse autoconhecimento. Fazer com que essas pessoas que estão paradas, né, paralisadas, elas voltem a se mexer, né? A gente está participando, inclusive hoje, de um desafio que para muitos, inclusive para mim, era quase que impossível, mas está indo, né? Está indo porque eu não sabia qual que era o resultado que iria acontecer, né? E está surgindo o efeito. Oi? Até a Janaína colocou aqui, ó, no que algumas vezes há uma competição do casal, isso daí é uma verdade. Quando a mulher se anula, deixa de ser interessante, olha aí. É muita coisa, gente, meu Deus do céu. Então, nas próximas lives, na terça-feira, a gente vai colocar uma caixinha de pergunta para que vocês façam as perguntas que a gente responde na quarta-feira na live. E esse movimento, né, de quarta-feira, a gente falar sobre essas questões de relacionamento mesmo, né, ele vai ficar cada vez mais forte e a gente vai entrar em assuntos cada vez mais polêmicos, né? Então, Flávio, eu queria que você deixasse as suas considerações finais para essa live e chamar a galera para a próxima quarta-feira estar com a gente aí. Então, aqui o meu objetivo, como eu falei desde o início, né, é justamente ativar a vontade, o desejo dessas mulheres de se sentirem realizadas, né, dentro do relacionamento, dentro do casamento, como pessoa em si. E assim, o que eu puder estar colaborando aqui, eu sei que eu sou uma sementinha de nada aqui, né? Mas assim, quando a gente traz a realidade de hoje em dia, a gente consegue até assim conseguir achar um caminho, né? Na situação para poder dar uma reviravolta em tudo isso e conseguir se realizar como pessoa, como profissional. Eu acho bastante interessante isso. Queria agradecer as minhas amigas, que eu fiquei muito feliz que elas vieram. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. A Lani, Sinaia, deixa eu ver quem mais. A Sinara, a Nanir, a Deise também entrou.
Renata, e tem várias meninas aqui, gente do céu, os meninos também que interagiram aqui com a gente, falando do reconhecimento, né, do casal ali tá trabalhando junto, assim, eu gostei bastante. Muito obrigada, gente. Agradeço a presença de vocês aqui. Fala aí, Rafa. Então é isso, pessoal. Essa live vai ficar gravada no meu IGTV, tá? É só ir lá e assistir na íntegra, né? Se tiver alguma pessoa que você acha que deva, ou que precise, ou que mereça assistir essa live, né? Compartilhe com essas pessoas e convide essas pessoas para quarta-feira, às 8h02, estarem conosco novamente, tá? A gente vai vai fixar essa data, né? Toda quarta-feira, 8h02, para que a gente traga esses momentos aqui, para a gente refletir um pouco, né, sobre os relacionamentos. Né? Não só relacionamentos de casais, mas também relacionamento com os filhos, que muitas vezes esse Família relacionamento também, né? mal resolvido entre casais acaba refletindo nos filhos. Né? Então, a gente vai tratar disso também, né? Vai fazer... Interferências também da família, né? Dentro do relacionamento, vai ser abordado tudo sobre a família em si, em questão. É isso aí. Então, convido vocês, né, para estarem aqui na próxima quarta, para assistir essa live novamente, né? Salva essa live. Ô, Jana, lindona. Salva essa live, porque para você assistir novamente em outro momento, para poder passar para outra pessoa. E é isso, tá? Flávio, agradeço a sua disponibilidade, né? Abrir o coração para a gente aqui e trazer todo Fiquei feliz demais. Ó, meninas, eu tô até com o olho aqui, ó, querendo sair água que eu tô vendo vocês aqui. Muito feliz mesmo. Muito feliz da presença dessas meninas, são incríveis. Caramba, tá passando um filme aqui agora na cabeça. Que saudade delas, Rafa. Então vamos Muito juntar bom. todo esse pessoal aí, né? E vamos fazer com que essas pessoas realmente consigam assumir, né? E reativar essa felicidade, né? E passar essa felicidade para outras pessoas, né? Tem muita gente que quer sentir, quer ver essas pessoas também felizes. Então, o nosso objetivo é esse, é fazer com que a nossa felicidade transborde nas outras pessoas, fazendo com que elas fiquem felizes também, e assim todo mundo fica feliz. Então, pessoal, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.